dia! Está no ar mais uma edição do programa Em Pauta. E hoje nós vamos conversar com a professora do curso de Assistência Social da UERN, a professora Fernanda Marques, sobre o tema violência contra a mulher. Bom dia, Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é uma imensa alegria a gente estar aqui para debater esse tema tão importante que é violência contra mulheres. Fernanda, para começar, explica aqui para o pessoal de casa, né, o que é a violência contra a mulher, né? Se tem aí alguma característica, né? Como é que a gente pode identificar? Olha, violência contra mulheres, a gente costuma falar assim no plural, né? Porque são muitas violências. São as violências nos espaços da casa, né? As domésticas e familiares, essas conhecidas violências que são abarcadas pela Lei Maria da Penha. Temos as violências também praticadas no âmbito do trabalho, o assédio moral, o assédio sexual, e temos também as violências praticadas no âmbito da rua, né? As importunações sexuais, os assédios, né? Na rua, nos transportes. Então, a gente falar de violência contra a mulher, a gente está falando de uma violação, né? Aos direitos dos seres humanos, né? Do direito de ir e vir, o direito a ter uma vida com autonomia, com liberdade. Também violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública, né? E é uma problemática que vem aí tendo sempre essa visibilidade, infelizmente, que aí a gente sempre costuma dizer que queria estar falando sobre outros temas, né? De mulheres em geral, mas esse tema nos convida a ser sempre desafiador de estar dialogando sobre ele, que as várias violências que nos atingem. E aí, existe uma violência que é mais comum dentre essas que você falou, assim, que ela vem apresentando maiores dados, né? Como é que a gente pode identificar que a gente está sofrendo uma violência? Olha, as violências hoje, as mais problematizadas, devido à maior incidência, são as violências domésticas e familiares. Então, essas violências, elas ocorrem principalmente no espaço da casa, né? E são praticadas por pessoas nos quais as mulheres mantêm essa relação de afeto, né? De conjugalidade. Geralmente, elas são praticadas nas relações de conjugalidade, mas não só também, mas nas relações familiares de forma geral. Então, como a gente pode detectar, né? Se a gente for conversar um pouco sobre que tipos de violências são as mais incidentes no domésticos familiares, a gente pode falar das violências físicas, sexuais, morais, patrimoniais e as psicológicas. Então, como perceber que se está se sofrendo algum tipo de violência? Então, principalmente quando a gente trata de relacionamentos, os primeiros sinais aparecem, né? No sentido de perceber essa posse, essa propriedade, né? Esses relacionamentos abusivos, eles no início eles já mostram alguns sinais de que são relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? Esse sentido do sentido do controle, né? Das ameaças, né? Chegando aí às várias violências que a gente pode estar dialogando. Mas o primeiro sinal da violência é a mulher ela não ter sua liberdade, sua autonomia, o seu direito de vir, né? E comprometendo a sua qualidade de vida, né? Traz repercussões tanto emocionais como físicas, né, para as mulheres. Você falou aqui de um ponto importante, né, sobre a questão do relacionamento, que ele vem mostrando sinais ali no começo. E a gente sabe que nós temos muitos adolescentes que começam a namorar muito cedo. Isso, de certa forma, pode acarretar a um relacionamento abusivo, principalmente quando a mulher ela é mais nova, quando a menina é mais nova que o menino, né? E aí, como é que podemos identificar ali sinais de um possível relacionamento abusivo? Olha, a gente vive numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista. Então, essa construção das nossas relações, ela tende muito de acordo com a nossa cultura machista, esse aprendizado de ser homem, de ser mulher, porque a gente não nasce homem, né? Nem nasce mulheres, nos tornamos, né? Mulheres e homens, como nos diz Simone de Beauvoir. Então, a adolescência é aquele início das relações, do aflorar da sexualidade, e aí você tem já uma educação muito diferenciada desde criança, né? Você tem meninas criadas totalmente com muitas regras, né? Ensinadas desde o início a se comportarem de forma tal, recatadas, com brincadeiras muito limitadas, né?
valorizando esses aspectos da maternidade, que deve ser uma escolha e não uma obrigação, dos afazeres domésticos. E os meninos, você tem mais as próprias brincadeiras, a educação diferenciada, a liberdade, a autonomia. Então, você tem uma educação que a gente chama binária, né? É diferenciada e desigual, né? Então, desde os relacionamentos que vem sendo no sentido de os homens serem proprietários, né? Se sentirem, mesmo os adolescentes, serem vigilantes, né? Dessas meninas, né? Controladores. Então, esse controle, esse sentido de propriedade, ele vem nesse aprendizado de que meninas, elas não têm autonomia e meninos, eles constroem essa autonomia, essa dominação e essas violências, né? Que são de várias formas. Por quê? Porque a violência, ela é um aprendizado social. Então, você tem aí a família, que muitas vezes reforça essas relações, né? Você tem a escola, as próprias sociabilidades da gente, ela é numa construção de que meninas, né, vestem rosa, né? Meninos vestem azul. Então, você tem os lugares sociais muito determinados, onde nós reforçamos, nós enquanto sociedade, reforçamos um lugar social de meninas com docilidade, fragilidade, e dos meninos mais esse aprendizado social, dessa construção da agressividade, do poder, do controle. E isso vai sendo construído e aprendido desde as adolescências, aliás, desde a infância, né? Uhum. E aí, como que eu, por exemplo, que sou mulher, querendo ou não, às vezes eu escuto falas machistas dentro da minha família. Então, assim, como é que eu posso falar sobre isso, né? Falar que aquilo não é legal, que aquilo, de certa forma, me machuca, né? Porque machuca também. Como é que a gente consegue ali educar, digamos assim, a família ou as pessoas ao nosso redor sobre esse tema? Olha, inicialmente eu acho que o diálogo, né? Essa desconstrução é o grande desafio, né? Não só no interior das famílias, né? Mas é um desafio social, um desafio da nossa educação, que é diferenciada e desigual. Não só porque é diferenciada, mas porque ela é desigual. Então, eu acho que a saída é essa. A saída é você dialogar com tranquilidade, é você saber que nós temos que construir uma outra cultura antipatriarcal, antissexista, onde você valorize os sujeitos em suas relações, em suas especificidades, e que a gente vise a construção de uma sociedade igualitária. Então, é o debate, é a gente fortalecendo essa nossa rede de sociabilidade feminina, é a gente construindo relações de diálogo pautado nessa construção de que homens e mulheres, eles são sim diferentes. O grande problema está que essas diferenças, elas são transformadas em desigualdade. E nessa relação que a gente chama desigual entre os gêneros, são relações de poder, onde mulheres, elas estão em cotas diferenciadas de poder, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, racista, né, classista. Então a gente tem esse tripé social de raça, gênero e classe articulado, que conforma toda uma construção de poder onde mulheres, sobretudo mulheres negras, né, e mulheres mais pauperizadas, elas sofrem muito mais esses efeitos da opressão e desigualdade entre os gêneros. E além dessa opressão em casos de feminicídio, por exemplo, a gente vê não só a sociedade, mas também a cobertura midiática culpabilizando a vítima, né? Então, como é que nós podemos mudar o nosso olhar sobre isso, né? Como é que nós podemos relatar isso de uma forma que a vítima seja vítima e não a culpada? Olha, esse é um grande desafio, né? Como a mídia, ela vem trazendo, pautando, né, as violências contra mulheres e os feminicídios. Muitas vezes, como você fala, transformando as vítimas em réis, né? E uma mulher, ela sofreu violência. Sim, mas o que é que ela fez para sofrer uma violência? Não existe um motivo para que uma mulher sofra violência. O motivo está... o fundamento de a gente entender é uma sociedade desigual e que, pelo simples fato de você ser mulher, você sofre várias violências que os homens, por exemplo, não sofrem e que está sujeito também a esses crimes de feminicídio, que é o assassinato de mulheres pela sua condição de gênero.
Então, essa construção, essa naturalização da violência, que é natural as mulheres sofrerem violência, ela também perpassa nessas matérias jornalísticas, sejam televisivas, seja da imprensa escrita, né, de como a mídia ela culpabiliza as mulheres, né? A gente vê que as mulheres elas são julgadas quando elas sofrem violência. O que é que ela fez? Como ela estava se vestindo? Como ela estava se comportando? Quer dizer, espera-se um padrão correto das mulheres, né? Para que elas não sofram violência. Só que não existe um padrão correto de comportamento. Todas as mulheres, pela sua condição de gênero, elas sofrem violência. Mesmo que a gente costuma dizer que todas as mulheres, nós mulheres sofremos violência. Mesmo que nós não tenhamos consciência de que estamos sofrendo violência, porque ela é naturalizada, ela é banalizada. Então, a mídia é um retrato da nossa sociedade. Muitas vezes ela transforma a vítima em ré. É uma mídia também muito sensacionalista, né? Mulher é agredida por tal motivo. Então, não existe motivo para a mulher sofrer violência, né? O que determina são essas relações, construções sociais patriarcais que naturalizam e banalizam as violências contra mulheres. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com um compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. E o Em Pauta está de volta. Lembrando que estamos ao vivo no canal 23.1 da TCM e no youtube.com/UERN-TV. Hoje nós estamos recebendo a professora da Faculdade de Serviço Social, Fernanda Marques, para falar sobre o tema da violência contra a mulher. Fernanda, nós temos um dado aqui que foi disponibilizado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E ele diz assim, que entre janeiro e outubro do ano passado, foram registrados 1.158 feminicídios, que é uma média de 4 mulheres por dia, representando uma queda de 2,5% em comparação com o mesmo período de 2022. E aí, Fernanda, a gente quer saber, né, o que contribuiu para a queda desse número? Olha, a gente acredita que em comparação 22, 23, tem aí um fator pandemia, né? Porque na pandemia você teve uma exposição muito maior, né, das pessoas aliás, exposição não, você teve isolamento social, as pessoas ficaram mais em casa, né? As violências contra as mulheres e o feminicídio, infelizmente, são praticadas, em sua grande maioria, no interior das casas, nas relações de conjugalidade, né? E aí você teve um período de maior aumento, né, dessas violências, dessa explosão das violências, não só do feminicídio, mas de todas as violências no período de pandemia. E em 23 você teve uma redução em função dessa quebra, né? Aí a gente teve aí a vacinação, né? Ainda em 22 para 23, e aí você teve essa queda, né? Mas os números ainda são alarmantes. O Brasil, ele é o 5º país no mundo, né, em feminicídios. A gente queria lembrar também que nos feminicídios, que é um tema não muito discutido, que são os transfeminicídios, né, que é o assassinato de pessoas trans, que segundo dados da ANTRA, né, Associação Nacional de Travestis Transsexuais,
foram 175 mulheres, né, o ano passado. Então, são números altíssimos, né? Então, a gente tem essa problemática ainda no nosso país, ainda esse assassinato de mulheres pela sua condição de gênero, em decorrência da sua condição de gênero e em decorrência também das violências domésticas e familiares, porque o feminicídio ele é um contínuo, né? Nenhuma mulher foi vítima de feminicídio sem ter passado por toda uma escala dessas violências, né? Aí abarcadas pela Lei Maria da Penha. E aí quais são, assim, tem algum fator, né? E se tiver, quais são esses fatores que contribuem para a incidência desse aumento dos casos? Porque apesar dessa redução, como você falou, os números ainda continuam muito altos, né? Então tem alguma coisa aí que está influenciando esse aumento? Olha, a gente vive num contexto de muito conservadorismo, né? É um contexto exacerbado, a gente viveu aí os últimos 4 anos, sobretudo aí de 18 a 22, a gente viveu um aumento muito grande desse conservadorismo, né? Dessa pauta chamada de costumes, né? De tentar proibir essas discussões sobre gênero e violência nas escolas, sobre sexualidade. Então isso traz um maior aumento, né? Traz uma certa banalização dessas violências. A gente vive num momento desse retrocesso, desse conservadorismo, do avanço do machismo, do patriarcado. A gente tem também viveu um momento de de ampliação de política para as mulheres aí do começo dos anos 2000 até 2016. Depois você tem um refluxo também dos investimentos nas políticas de prevenção e combate à violência contra a mulher. Então você tem aí uma explosão, teve o fator também pandemia. Então assim, a gente atribui a toda essa exacerbação do machismo, do conservadorismo, do aumento das violências, não só contra as mulheres, mas o aumento das violências, porque a violência, infelizmente, ela passa a ser uma linguagem, né? A linguagem da violência. As pessoas, hoje, elas apelam para a violência, e não só a violência contra as mulheres, está tratando aqui das violências contra mulheres, mas a gente tem um aumento das violências do genocídio da população negra, de jovens, né? A gente vê aí o aumento, a exacerbação desse racismo, que a gente viveu numa conjuntura onde parece que o machismo, o racismo, ele foi exacerbado e foi, de certa forma, tolerado, né? Então, a gente vive esse contexto de profundo retrocesso, né? A gente tem que estar dia a dia nessa luta constante, fortalecendo os movimentos, né, de direitos humanos, movimentos feministas, para estar pautando essas discussões sobre direitos humanos, sobre o direito das mulheres, sobre o direito das pessoas negros, né, LGBTQIA+. Então a gente vive realmente um momento de extremo conservadorismo, de um agravamento dessas violências. E aí, o que pode ser feito, né, para que esses números continuem caindo? Olha, o grande desafio é a nossa mudança de cultura, né? Que a gente sabe que não é nada fácil. Isso aí é uma cultura que a gente tem que estar pautando esse debate. Temos sim que discutir gênero nas escolas, é muito importante. A gente também tem que haver um investimento estatal nas políticas públicas para as mulheres em situação de violência, não só específico para as mulheres em situação de violência, mas emprego e renda, né? Investimento na educação. O debate ele tem que se espraiar nessa sociedade como um todo, na escola, na família, né, em todos os espaços da vida social. Então, a gente tem que estar construindo esse debate. Esse debate é muito importante, a gente entender que essa construção da igualdade entre os gêneros, da igualdade entre pessoas de diversas raças, religiões, classes, a gente está construindo uma sociedade mais democrática, pautada na garantia desses direitos. Então, o grande desafio é a gente construir também essa responsabilização social por parte do Estado, de construir políticas, serviços não só de combate, mas de prevenção às violências contra mulheres. E é sempre uma luta, né? Porque, querendo ou não, infelizmente, o machismo, a cultura do patriarcado, ela vai perpetuando essa cultura de violência contra a mulher que nós temos. Então, é uma luta constante. E é bem complicado, né, a gente falar sobre isso, principalmente nós enquanto mulheres,
porque eu nunca sofri com isso, não é uma realidade minha, mas eu tenho consciência que outras mulheres sofrem. Então, pra gente que tá aqui e muitas vezes não consegue ajudar, machuca também, é difícil, é uma realidade triste. E aí, para as mulheres que sofrem com essas violências, né? Tem aí alguma rede de apoio aqui em Mossoró, no estado, né? Quais são essas redes de apoio? Olha, a gente costuma dizer que o enfrentamento às violências contra mulheres e a prevenção, ela se dá numa rede de sociabilidade comunitária, né? Você tem familiares, você tem amigos, você tem essa construção também de engajamento nos movimentos sociais, e aí você tem entidades não governamentais, você tem movimentos sociais autônomos aqui na nossa cidade, e tem também a rede de políticas públicas, né? Que é uma luta histórica, né? Da gente responsabilizar o Estado, porque a violência contra a mulher ela é uma problemática social que deve ser enfrentada mediante políticas públicas. Lá no final da década de 70, os movimentos feministas se organizaram para cobrar do Estado que essa problemática da violência contra mulheres, sobretudo as domésticas familiares, embora ela aconteça nos espaços privados, ela é uma problemática social, ela é um fenômeno político. Esse pessoal, ele é político, que era o grande slogan dos movimentos feministas da época. Então, a rede de políticas públicas, que é uma luta histórica, né, para a gente consolidar, tanto para prevenir como enfrentar, é um caminho para as mulheres, né? Então, a gente tem a rede de sociabilidade ou de sororidade, né, entre mulheres, mas também essa rede de políticas públicas, que é muito importante, né, e que a gente tem serviços importantes na nossa cidade e no nosso estado. E aí, quais são os dispositivos disponíveis para as denúncias, né? E eu, enquanto vizinha, por exemplo, tem uma pessoa perto de mim que está sofrendo violência, eu posso denunciar, né? Como é que eu faço para denunciar? Olha, existem vários canais, né? Existe o canal federal, né, o Disque Denúncia, que é 180, né? Em nível nacional, eles têm um mapeamento dos serviços disponível onde você pode buscar ajuda. Tem na nossa cidade a Delegacia de Defesa da Mulher, temos também a Patrulha Maria da Penha, tanto a patrulha da Guarda Municipal como a patrulha do Governo do Estado, né, estadual. Então, são importantes mecanismos para buscar ajuda. Você tem ONGs, você tem as universidades, o Núcleo de Estudo sobre a Mulher, a gente encaminha, a gente tem na UERN aqui a comissão UERN Mulheres, que a gente dá encaminhamento, tem esse protocolo de combate às violências contra mulheres na universidade. Então, a gente tem hoje um conjunto de políticas públicas ainda com muito a avançar, porque precisa de investimento, tanto em nível municipal como estadual, mas hoje a gente tem um centro de referência da mulher, com apoio social, psicológico e jurídico. A gente tem as patrulhas, né, Maria da Penha, que elas patrulham as mulheres que estão sob medidas protetivas de urgência, que é um importante mecanismo trazido pela Lei Maria da Penha para proteger aquelas mulheres que denunciaram esses agressores. A gente tem o juizado, né, de violência doméstica e familiar. A gente tem a delegacia que, infelizmente, ainda não temos o plantão 24 horas, nem nos finais de semana, que é uma luta também nossa. No estado ainda temos... Cresceu bastante, que há 2, 3 anos atrás a gente só tinha 6 delegacias, hoje tem 12, mas precisa de uma estrutura melhor, profissionais capacitados para estar atendendo essas denúncias. Bom, então é isso, gente. Em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigada, Fernanda, por ter aceitado o nosso convite de participar do Em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar discutindo esse importante tema, né, que é um tema de grande impacto social, porque infelizmente, muitas mulheres ainda sofrem violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? O Rio Grande do Norte é um estado também muito perigoso, que a gente costuma dizer para as mulheres, é o 5º, né, do Brasil em caso de violência contra mulheres. Então, é um tema que a gente está sempre pautando. É importante nessa desconstrução desse machismo, desse patriarcado, dessa naturalização e banalização social que são as violências contra mulheres. Muito obrigada. Bom, e se você que está nos assistindo está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém que está passando por isso, denuncie, tá? Nesses números que está aparecendo aqui na tela. E o Em Pauta dessa semana vai ficando por aqui. Se você quiser rever a edição de hoje ou edições anteriores, basta acessar youtube.com/UERNTV. Acesse também o nosso Instagram, @UERNTV,
para ficar por dentro das novidades. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.